Olá, amigos. Terça-feira, 13 de setembro, chegamos na leitura 251 da lição, no Guia do Estudo da Palavra. O título do trimestre é Provados pelo Fogo. Estamos na lição número 12 e o título de hoje é Disposição para Ouvir. Tem um ditado que diz que ouvir é ouro e falar é prata, Que nós temos dois ouvidos, e uma boca, então significa que nós precisamos ouvir mais e falarmos menos, Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque teu servo ouve. Essa descrição está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado e você pensou mais tarde: não, por que eu não ouvi? Isso constantemente, amados? Constantemente. O Espírito Santo fala conosco e de vez em quando isso acontece. Da gente diz: poxa, por que eu não fui sensível à voz do Espírito Santo, amados? O nosso verdadeiro amigo, O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e dois filhos maus que não deram ouvido ao Senhor. Descreve também a história de um menino que ouviu. Embora houvesse fortes advertências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. Questão 3, leia 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 e 1 Samuel, capítulo 3, verso 18. Que contraste fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e aqueles que não o ouvem? Vamos responder? Bom, quem ouve e não obedece atrai maldição para si e para a sua família, isso é fato. E quem ouve e obedece atrai bênçãos para si e para a sua família. Isso também é fato. Precisamos ficar aí com a segunda opção, amados? De ouvirmos a voz de Deus e obedecermos, para atrairmos bênçãos não somente a nós, mas a todos que estão ao nosso redor. Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente além da vontade de Deus. Embora Eli tenha falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada além disso. Ou seja, Eli ouviu a voz de Deus, comunicou aos filhos e simplesmente deixou. Não ficou instigando-os, chamando a atenção por mais tempo, ou por várias vezes, ou o tempo todo, até que eles entendessem a mensagem de Deus, amados? Seus filhos, obviamente, não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. Que contraste com o jovem Samuel, amados, que ouviu a voz do Senhor, depois de Deus tê-lo chamado pelo nome 2 vezes, O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse: o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. Lembro de algumas lições atrás que eu disse que eu tenho aprendido que Deus não responde perguntas, mas Deus responde respostas? Olha só, eu não conhecia essa lição e aqui está falando sobre isso. Deus não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. E Ele sabe quando o nosso interesse tem uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando esse é o caso, Ele geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente o obedecer. Questão de rodapé. O que Stanley quis dizer com se tornar neutro o suficiente? Bom, eu respondi aqui, se render à vontade de Deus, se tornar neutro o suficiente até nos rendermos à vontade de Deus. Quando você pensa sobre sua abertura para Deus, o que muitas vezes o impede de ser neutro o suficiente para ouvir e finalmente obedecer?
O que você precisa fazer em sua vida para cultivar a abertura à voz de Deus e a determinação para obedecer a sua orientação? Bom, eu respondi aqui, seguir e prosseguir em conhecer a Deus diariamente, que me ama e lhe ama, né? Sem mesmo eu merecer, sem mesmo você merecer. Só aí já é motivo suficiente para nos tornarmos neutros, a ponto de nos rendermos a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, né? E obedecer. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. O Senhor que fala aos nossos corações através do Espírito Santo em todo o tempo, Senhor. O meu pedido é, Senhor, que nós possamos ser sensíveis, Pai, nesse dia, à voz do Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos ser negligentes, Senhor, ao Teu toque, aos Teus sinais, ao Teu chamado. Para que possamos, Senhor, não apenas ouvir, mas obedecer, Senhor. E prosseguir, Senhor, no Teu reino, ministrando a Tua palavra, dividindo o pão que vem direto do céu. Pai, eu também coloco diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas neste momento, algumas, Senhor, hospitalizadas, como é o caso, Senhor, de algumas pessoas que nós conhecemos, né? Temos amiguinhos aí, crianças internadas, temos aqui em casa o nosso pequeno, que também está bem debilitado, mas nós cremos no poder que está em Ti, Senhor. Tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que muda e transforma uma situação de um momento para o outro. Então, Senhor, nós esperamos no Teu de repente, no nome santo de Jesus, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos amiguinhos.